a gente está aqui no livro de Hebreus, e hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre conexão. Semana passada eu falei sobre comunhão, e em certa parte tem a ver também com o que foi falado semana passada. Mas hoje eu quero falar mais diretamente de conexão com Deus, ou seja, de relacionamento com Deus. E eu não sei quantos daqui já olharam o nosso site da Calvary Curitiba, mas a gente tem lá no nosso site a nossa visão. E nesse texto da nossa visão, a gente fala aquilo que a gente crê como igreja. Quais são as coisas nas quais a gente se baseia. E entre elas tem o versículo lema, né, o versículo-chave da nossa igreja, um deles, que é Atos 2,42. Atos 2,42 diz que a igreja primitiva se dedicava à comunhão a partir do pão, ao ensino dos apóstolos e à oração. Então ele fala sobre esses 4 pontos e como a igreja primitiva se dedicava a cada um deles. Então uma das coisas que a gente fala aqui na igreja é essa importância do equilíbrio. Ou seja, todas essas coisas a gente precisa ter na igreja de hoje em dia. A gente não pode ser uma igreja apenas forte em oração, uma igreja apenas forte em louvor, uma igreja apenas forte no ensino. A gente precisa de tudo isso se a gente quer crescer de uma forma saudável. Então, quando ela fala sobre a oração, é claro que está falando sobre orar, não tem nenhum mistério nisso. Quando fala sobre partir do pão, está falando sobre a Santa Ceia, mas também está falando sobre a festa do amor, a festa dos pães que tinha naquela época, que era uma festa de celebração e que as pessoas adoravam a Deus. Então, o partir do pão também tem muito a ver com louvor e com adoração. Quando fala sobre o ensino dos apóstolos, é o ensino que os apóstolos passaram, o que eles deixaram pela Bíblia, né? Toda igreja deve se basear na Bíblia como palavra de Deus, palavra verdadeira. E quando fala de comunhão, fala de koinonia, essa conexão entre as pessoas. E além disso, na nossa visão, a gente fala sobre como a gente tenta focar em conexão. E a conexão que a gente tenta focar são 3 conexões. Primeiramente, conexão com Deus. Segundo, conexão com a igreja. Terceiro, conexão com pessoas. Conexão com a igreja e com pessoas são coisas diferentes. Conexão com Deus, nosso relacionamento com Ele. Conexão com a igreja, a maneira como a gente serve a Deus pela igreja. E conexão com as pessoas, o nosso relacionamento uns com os outros. Então, hoje, eu quero focar na primeira parte, que é a conexão com Deus. E por isso que a gente está aqui no texto de Hebreus 10, 19 a 25. Então, os 2 primeiros versículos, ele começa dizendo: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, a gente começa, primeiramente, o autor de Hebreus, né? Ele fala, portanto. Essa palavra, portanto, é uma conexão. Então, a gente tem que entender um pouco o que acontece antes. Então, nesse capítulo 10 de Hebreus, está se falando sobre Jesus como sumo sacerdote, que tirou os nossos pecados, que fez o sacrifício de uma vez por todas. Na verdade, não só nesse capítulo 10, mas ele começa lá no capítulo 4, toda a descrição de Jesus como sacerdote, como ele é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Então ele está falando aqui sobre isso e falando sobre como o sangue de Jesus nos purifica. E por isso ele fala agora no versículo 19, então a gente tem essa plena confiança para entrar no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Essa palavra confiança é uma palavra interessante. Ela está várias vezes descrita no livro de Hebreus e ela é a palavra grega parecia. Essa palavra, literalmente, ela significa falar tudo livremente. Então é como se fosse uma liberdade de expressão, você poder falar qualquer coisa. Então a ideia dela é uma ideia de liberdade, uma ideia de livre acesso. Então por isso muitas Bíblias também traduzem que a gente tem um livre acesso para entrar no Santo dos Santos, ou até mesmo algumas falam, por isso a gente pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque tem essa mesma ideia. Essa ousadia significa esse livre acesso que a gente tem, essa liberdade para entrar na presença de Deus, Então, a gente pode entrar por quê? Porque ele diz que foi aberto um novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. E é interessante, se a gente parar para pensar nesse novo e vivo caminho, porque ele acaba usando
tanto a palavra vivo como a palavra caminho, descrito aqui, elas são palavras que têm as mesmas raízes que Jesus usa em outro versículo conhecido, que é João 14,6. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a palavra caminho é exatamente a mesma, a palavra vida e vivo aqui não são a mesma, mas são da mesma raiz. Então a gente tem claramente que esse novo e vivo caminho é Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos abriu esse novo e vivo caminho. Porque fala que quando Jesus morreu na cruz, a gente vê lá em Mateus, o véu do templo ele se rasgou em dois, né, do alto para baixo, o que representava o acesso à presença de Deus. Na antiga aliança, apenas o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Qualquer um que não fosse sacerdote, se entrasse lá, morreria. E mesmo o sumo sacerdote podendo entrar, ele teria que se purificar, teria que se banhar, amarravam lá uma corda na cintura dele para ele entrar, que se ele tivesse em pecado e morresse lá dentro, alguém teria que puxar ele para fora. Então era um lugar extremamente sério. Então somente o sumo sacerdote poderia passar desse véu. Mas quando Jesus morreu, ao mesmo tempo que Jesus entregou o espírito dele, o véu do templo foi rasgado. E isso representava esse acesso que agora a gente tem à presença de Deus. E ele continua no versículo 21, depois de dizer que a gente pode entrar com ousadia por esse novo e vivo caminho, dizendo: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E quem é esse sacerdote? O sacerdote que está falando aqui é Jesus Cristo. A gente pode entrar porque antes só o sacerdote podia entrar. Agora Jesus, o sumo sacerdote, rompeu essa barreira. Então, por meio dele, a gente pode entrar. E algo parecido é falado lá em Hebreus 4. Como eu disse, essa ideia começa lá em Hebreus 4. E tem, em Hebreus 4, dos versículos 14 ao 16, tem um texto bem semelhante ao que ele diz aqui. Ele fala assim, o autor de Hebreus: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos ao trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, aqui ele fala que, assim como anteriormente, que falava que a gente pode entrar com confiança no Santo dos Santos, aqui ele está falando sobre a gente tem essa confiança para entrar, para chegar no trono de graça de Deus, na presença de Deus. E como eu disse, aquela palavra confiança era descrita em várias partes no livro de Hebreus, é a mesma palavra que está escrita aqui. Então ele fala que a gente tem esse livre acesso ao trono de graça. E por que a gente tem esse livre acesso ao trono de graça? Por causa de Jesus, o nosso sumo sacerdote. E não diz apenas isso, diz que por causa de Jesus e por causa dele, que a gente tem esse sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que ele conhece o que é a tentação, mesmo não tendo pecado. Então ele fala, Jesus, ele se tornou homem e ele conhece quem é o homem, ele conhece o ser humano. Então Jesus, sendo Deus, ele se torna homem, ele conhece tudo aquilo que a gente passou, todas as nossas dificuldades, todas as nossas tentações. Ele não pecou, mas por causa disso, ele se compadece, ele simpatiza. Essa palavra existe, simpatiza? Ele simpatiza com a gente por causa das nossas fraquezas, porque ele conhece o ser humano. Ninguém melhor do que alguém que se tornou, que é Deus, sabe tudo, e se tornou humano para conhecer o ser humano. E ele, como diz a Bíblia, ele é o nosso advogado, né? Ele nos defende. Então ele conhece, ele nos conhece. E por causa disso, aqui diz, né, que ele não nos condena, mas ele compadece das nossas fraquezas, ele compadece dos nossos sofrimentos. Então a gente tem Jesus, que se tornou homem, que nos conhece e que não nos condena. Às vezes, nós como cristãos, às vezes nós mesmos nos condenamos antes de chegar à presença de Deus. Às vezes a gente fica pensando, tá, mas eu fiz tantas coisas no meu passado, eu errei nisso, eu pequei nisso, e às vezes a gente fica pensando naquilo que a gente fez. Mas o autor de Hebreus aqui está falando que
a gente pode entrar ainda assim com confiança, porque não depende daquilo que a gente fez, mas sim o que Jesus fez. Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, a gente foi perdoado de uma vez por todas e a gente tem acesso à presença de Deus. Então, não é aquilo que a gente faz que nos dá esse acesso, mas sim Jesus, e por isso a gente pode entrar com ousadia. Porque se dependesse de nós mesmos, a gente poderia entrar lá de vez em quando na presença de Deus, ou nunca entrar na presença de Deus, porque a gente está sempre errando, a gente está sempre em pecado, e a presença de Deus, como diz aqui, né, é um lugar santíssimo. E Jesus, então, ele nos oferece, ele se compadece de nós, e ele nos oferece o seu perdão e a sua misericórdia no momento de necessidade. E ele continua no versículo 23 de Hebreus 10, dizendo... Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A partir do versículo 23, ele vai começar, o autor começa a nos dar algumas ordens. A primeira ordem que ele nos dá é a gente precisa se aproximar com fé, a gente precisa se aproximar com um coração sincero e com essa plena convicção de fé. Então, o que é fé? É interessante ele falar isso agora, porque a gente está no final do capítulo 10 de Hebreus. E o capítulo 11, que começa alguns versículos depois, é o famoso capítulo, o rol da fé, os heróis da fé, e que explica o que é a fé. No grego, a fé ela significa uma convicção de uma verdade. Então, ela não é uma esperança de algo incerto. É algo que você sabe que é real, que é verdadeiro, e você tem convicção por causa disso. Tem coisas que a gente sabe que são concretas. Então, a gente não precisa... a gente sabe que é concreto e a gente acredita que aquilo vai acontecer porque aquilo é concreto. Por exemplo, se eu coloco a água no congelador a menos 5 graus Celsius, a água vai congelar. Eu tenho fé disso porque eu sei que a água vai congelar, porque na pressão normal da CNTP, a gente tem que o ponto de ebulição da água é aproximadamente 0 graus, menos 5 está abaixo, a água, ebulição não, de solidificação, então a água vai se solidificar. Então, isso é fé. Fé é uma convicção de algo que você sabe que é concreto. É a convicção que você tem de algo que você sabe que é verdadeiro. Então ele fala, a gente precisa se aproximar de Deus com essa fé, sabendo que é algo real, né? E a gente vê um pouquinho mais para frente, em Hebreus 11:6, o famoso versículo que fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, além de tudo, a fé é uma das maneiras que a gente agrada a Deus. É uma das maneiras de a gente trazer alegria ao coração de Deus. A Bíblia diz que aquele que tem fé não apenas agrada a Deus, mas que aquele que tem fé, ele agrada a Deus, e que a fé a gente precisa crer que Deus existe, né? Essa fé, essa convicção de algo que é verdade, que é algo real, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam, a gente se aproxima de Deus com fé para ter esse relacionamento, e Deus vai recompensar aqueles que buscam a Ele. Então, sem fé, a gente não pode estar agradando a Deus. Mas, além disso, ele fala que a gente precisa se aproximar com um coração sincero. Coração sincero é um coração verdadeiro. E, às vezes, principalmente, acho que a turma aqui que já que é cristão há muito tempo, principalmente quem é cristão desde a infância, mas também quem não necessariamente, a gente já passou por um momento ou outro que a gente acaba forçando ou fingindo um pouco a nossa realidade como a gente verdadeiramente está. Então a gente sabe que muitas vezes na igreja a gente precisa seguir certos padrões e às vezes a pessoa pergunta, como você está? Eu estou bem, está tudo maravilhosamente bem, mas na realidade você não está assim. Você está sofrendo algo, você está se sentindo mal, então você acaba não sendo sincero com as pessoas, mas para evitar
muitas vezes, o sermão da pessoa, evitar conselhos. Então você acaba falando isso. O problema disso é que com o tempo, às vezes, a gente tende a fazer isso com Deus. A gente chega na presença de Deus e a gente chega achando que a gente está extremamente bem, que a gente está extremamente no topo, extremamente no alto. Às vezes a gente pode até chegar como aquele fariseu que orava e dizia: oh, Deus, graças a Deus que eu não sou como aquele cara ali. E às vezes a gente se acha melhor do que os outros. Às vezes a gente acha que a nossa vida espiritual está maravilhosamente bem e os outros aqui não estão. E na verdade, o que a Bíblia diz é que a gente precisa chegar a Deus com um coração verdadeiro, com um coração sincero, porque Deus conhece o nosso coração. No Salmo 139, versos 23 e 24, isso mesmo? Salmo 139, 23 e 24 diz que Deus ele sonda o nosso coração. As palavras, as folhas estão juntas. Então ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sondar, né, é buscar, é procurar. Então fala, Deus procura no meu coração, Deus procura no nosso coração, Deus nos conhece, então ele conhece o interior, o profundo do nosso coração. Nesse mesmo salmo diz que antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, Deus já conhece. Em outras partes da Bíblia também fala sobre Deus conhecendo a intenção do nosso coração. Então, às vezes, a gente nem pensa ainda na coisa e Deus já nos conhece. O que isso significa? Deus conhece a cada um de nós melhor que nós mesmos. Então, se Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo, não tem por que a gente apresentar diante de Deus fingindo ser algo diferente do que a gente é. Então, se a gente se sente mal, você pode ter a clareza de dizer: Deus, eu não estou me sentindo mal. Deus, eu não queria estar aqui, mas eu vim para te honrar. Deus, eu estou sem forças para estar aqui, mas eu estou aqui porque eu te amo. Às vezes a gente realmente tenta ter até um pouco inconscientemente, ter esse quê de espiritualidade, e a gente acaba não se apresentando a Deus com um coração sincero. Mas o que ele diz que a gente precisa se aproximar com esse coração sincero e, acima de tudo, se aproximar com fé de Deus. Então, ele diz que a gente precisa se aproximar com essa fé, com essa plena convicção de fé, no verso 22, um coração sincero, e ele fala que tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Então, Deus, ele conhece os nossos corações. Mas aí a gente volta ao que ele começa no versículo 19. Ele diz que a gente pode se aproximar de Deus, entrar no Santo dos Santos com confiança, e ele começa aqui dizendo, então, nos aproximemos com fé de Deus. Mas como seres que são pecadores, que são imperfeitos, vão chegar diante de um Deus que é santo, de um Deus que é puro? São duas coisas que não se encaixam, né? A santidade com o pecado. E a gente tem algumas dicas sobre isso, né? Em Salmos 24. Salmos 24, dos versos... vou ler aqui. Está demorando aqui. Salmos 24, dos versos 3 ao 6, diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, se a gente parar na segunda parte do verso 3 do Salmo 24, ele pergunta: quem poderá entrar no seu santo lugar? Isso é exatamente como começa o versículo 19 de Hebreus 10. A gente pode entrar com confiança no santo lugar. Ele responde: aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e coração puro é bem semelhante ao que Tiago diz em Tiago 8. Em Tiago 4:8 ele diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida,
purifiquem o coração. Então ele fala aqui em Tiago 4, aproximem-se de Deus e ele vai se aproximar de vocês. Ou seja, se vocês se achegarem a Deus, Deus também vai estar perto de vocês. É bom fazer uma ressalva aqui. Ele não fala, aproximem-se de Deus e vocês vão ser perdoados, aproximem-se de Deus e vocês vão ser salvos. Às vezes a gente conecta essa imagem de se aproximar de Deus com a nossa salvação. Isso não tem nada a ver. O aproximar de Deus que ele está falando sobre relacionamento. Ele está falando, então, se você se achegar a Deus, Deus também vai se achegar a você. Assim como todo relacionamento. Seja entre um homem e uma mulher, seja entre amigos, a gente precisa ter uma proximidade para começar esse relacionamento. Você pode dizer, mas na rede social as pessoas podem conversar e se tornarem amigos. Mas realmente, na rede social ninguém é amigo de verdade, ninguém conhece o outro de verdade, né? Porque a amizade verdadeira, você conhece estando ali no dia a dia, sabendo o quão teimoso a outra pessoa o quão cheia de defeitos a outra pessoa mas você não liga para esses defeitos, você simplesmente ama a outra pessoa porque ela é teu amigo. Então você não olha os defeitos, você olha além disso. Então a gente precisa de uma proximidade. E Deus fala, aproximem-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. Então, se a gente se aproximar de Deus, a gente vai ter esse relacionamento com Ele. Então, a gente vai crescer no relacionamento com Ele. A gente precisa dar esse passo. Lembrando, o primeiro passo do nosso relacionamento com Deus, quem deu foi Ele mesmo. Jesus deu esse passo quando Ele morreu na cruz e Ele nos aceitou, né, na família de Deus, a gente foi adotado por Deus, então Ele deu esse passo. Mas agora Ele está esperando que a gente se aproxime dEle. Jesus, Ele é gentil, Jesus, Ele é educado. Ele não vai forçar as pessoas a serem amigos dEle. Mas Ele diz, vocês têm livre acesso, vocês podem vir até mim, vocês têm livre acesso, vocês podem vir com ousadia, com confiança, e eu vou me aproximar de vocês. Mas às vezes essa ideia é um pouco difícil para algumas pessoas. Por quê? Se vocês pararem para reparar, ele diz, primeiramente, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E depois que ele diz, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ele não diz que a gente precisa purificar o coração, limpar as nossas mãos, para depois se achegar a Deus. Ele diz, não. Primeiramente, a gente tem que se aproximar de Deus. E depois é que vai ser o resultado disso, esse arrependimento, esse nosso quebrantamento. A gente muitas vezes, principalmente faz com criança, eu fiz isso já várias vezes em evangelismo, aquele paralelo de que a Bíblia fala que o pecado, ele escurece a nossa vista, o pecado nos cega. E a Bíblia fala também que Deus, ele é a luz. Então a gente pode pensar, nós andando na escuridão, que é o que a Bíblia diz mesmo, que quem vive em pecado está andando na escuridão, e aí de repente você está se achegando a Deus, que é a luz. Quanto mais próximo da luz você está, mais claro as coisas vão estar ficando. Então se você está de branco, totalmente de branco, se a tua roupa está suja e você está numa escuridão total, você não vai ver sujeira na tua roupa. Quanto mais próximo da luz, mais você vai ver isso. Mas isso não quer dizer que se você já começa a estar num lugar iluminado, você vai começar a ver tudo. Às vezes tem aquela mancha meio amarelada na tua roupa, que aí você está no meio da luz e você não está enxergando porque está em meia luz. Então, quanto mais próximo você vai chegando, você vai vendo essa mancha. E assim você pode realmente ter essa noção e saber que você precisa ser limpo. E quem nos limpa é Jesus. Então, se a gente se aproxima de Deus, Deus ele é luz, a gente começa a ter essa consciência da nossa realidade, dos nossos próprios pecados. Às vezes a gente não percebe o quão orgulhoso a gente é, até realmente a gente se aproximar mais de Deus, que Deus vai revelando os nossos pecados, como Davi até aqueles pecados que nos são ocultos. E isso vem arrependimento e vem quebrantamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver como resultado de a gente se aproximar de Deus, do nosso relacionamento com Deus, é que o relacionamento com Deus ele vai nos levar a quebrantamento e arrependimento. Então, se o nosso relacionamento com Deus não tem nos levado a se arrepender, a se quebrantar diante dele, tem alguma coisa errada, porque ou você é extremamente santo e perfeito, ou você está tendo um relacionamento superficial e está ignorando aquilo que Deus diz, né? Não somente o que ele fala, mas através da palavra dele. E, além disso, a gente pode acabar vendo um contraste também aqui entre o que Deus diz agora
para a gente que a gente está numa nova aliança, né? Ele diz, se aproximem e eu vou me aproximar de vocês. E o que Deus dizia na antiga aliança. Na antiga aliança, Deus falou algo bem diferente. E a gente vai ver esse contraste. Em Êxodo 3, versículos 5 ao 6, só dar o contexto do que acontece em Êxodo 3, a gente tem aquela famosa passagem de que Moisés vai até o Monte Horebe, e lá no Monte Horebe, Moisés encontra uma sarça ardente, uma planta pegando fogo, né? E aí, quando ele vê essa planta pegando fogo, ali diz que o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor o anjo do Senhor em letra maiúscula é uma referência a Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então está o anjo do Senhor ali e sai uma voz do meio dessa chama. A primeira reação que Moisés tem é sair correndo em direção dessa chama. Então ele quer se aproximar disso, desse milagre. Mas o que Deus diz para Moisés, a gente vai ver lá no versículo 5 e 6. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então, vocês reparam a diferença do que Deus disse aqui? Moisés saiu correndo em direção a Deus, a sarça ardente, e Deus diz, não se aproxime. Tire a sandália, porque esse lugar é santo, porque eu sou santo. Então, Deus ele é santo, Moisés é pecador. O pecado e a santidade e a pureza de Deus não podem combinar entre si. Mas, na nova aliança, a gente tem algo diferente. Deus diz, se aproximem de mim e eu vou me aproximar de vocês. O porquê disso? Porque, diferentemente de antes, agora, Jesus aspergiu esse caminho com o sangue dele. E o sangue de Jesus purifica tudo. O sangue de Jesus abriu esse novo e vivo caminho que nos dá essa oportunidade de ter um relacionamento ainda maior com Deus. Isso não quer dizer que o povo judeu não tinha um relacionamento com Deus. Eles tinham sim um relacionamento com Deus. Eles são, né, o povo de Deus, ou eram o povo de Deus ali que é citado no Antigo Testamento. Então, eles têm esse relacionamento, mas essa proximidade, essa intimidade não existia. Tanto é que a gente vê assim, citações dizendo que Abraão foi amigo de Deus, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a gente vê essa diferença mesmo. Tanto é que Moisés ele cobre o rosto, porque ele sabe, né, que ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. Então Moisés tem esse medo, ele cobre o rosto, porque ele está diante de Deus, ele tira a sandália porque o lugar é santo e ele não se aproxima. Mas agora a gente não precisa mais ter esse medo, porque Deus mesmo diz, se aproximem de mim e eu vou me aproximar de vocês. Porque o sangue de Jesus purifica o nosso caminho. E é isso que ele fala nesse próprio versículo de Hebreus 10, 22, né? Dizendo que aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Para nos purificar dessa consciência culpada, quem nos purifica? Quem purifica a nossa consciência é Jesus. E em Hebreus 9,14, um pouquinho antes, o autor diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. Ele diz quanto mais o sangue de Cristo, porque ele estava fazendo uma comparação entre o sacrifício com o sangue de animais, que trazia o perdão dos pecados na antiga aliança, falando se o sangue dos animais, naquela época, trazia esse perdão dos pecados, quanto mais o sangue de Cristo. E aí ele acaba dizendo ali, né, que o sacrifício de Cristo trouxe perdão de uma vez por todas, ou seja, perdão de pecados passados, presentes, futuros, e o que ele fez está feito, né? Como ele disse, está consumado, não precisa mais ser feito. A gente não precisa fazer essa expiação de pecados, porque Jesus já fez. E ele diz que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência desses atos que levam à morte. Então é o sangue de Jesus, que ele é nosso sumo sacerdote, que nos purifica. E lá ele diz também, além de purificar a nossa consciência, em Hebreus 10, 22, fala sobre lavar os nossos corpos com água pura. Lavar os nossos corpos com água pura também foi o que Jesus Cristo fez através do sacrifício dele. A gente não vai ler aqui, porque até a gente estudou isso há pouco tempo com o Tom, mas em Efésios 5, faz uma comparação entre o casamento e a igreja. E lá diz que os maridos precisam amar suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja,
e se entregou a si mesmo por ela, tendo-a lavado pelo purificar da água, mediante a palavra, tornando a igreja santa, pura e inculpável, sem mancha, né? Ou como algumas versões antigas e cânticos falavam, sem mácula nem ruga. Então, uma igreja limpa, uma igreja pura. Então, Jesus nos lavou mediante a palavra, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou também de todos os nossos pecados. Então, isso casa com o que ele diz aqui no final de Hebreus 10, 22. E na sequência, em Hebreus 10, 23, ele nos dá uma segunda ordem. Ele diz assim: apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, a segunda ordem que ele nos dá é se apegar à esperança. Mas que esperança é essa? A esperança que é falada durante todo o Novo Testamento é a esperança, né, é a volta de Jesus Cristo, é o dia que a gente vai ser redimido, que a gente vai ser levado com ele nos ares. E Paulo fala um pouco sobre essa esperança em Romanos 8, versículos, creio eu, 23 e 24. 23 a 25, que ele diz assim em Romanos 8, 23 a 25. E não só isso, mas nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, Paulo aqui ele liga essa esperança ao dia da redenção dos nossos corpos, né, a volta de Jesus Cristo, e ele fala também ali sobre a adoção nossa como filhos de Deus. Se a gente parar para ler esse capítulo 8 mesmo, ali diz que a gente já foi adotado como filho de Deus, alguns versículos antes, que a gente pode clamar Abba Pai, porque a gente foi adotado. Mas em certa parte, o que ele fala aqui dessa adoção, ele conecta essa adoção com a redenção dos nossos corpos. Ou seja, como diz em 1 Coríntios 15, o dia que o nosso corpo corruptível e imortal se tornar um corpo incorruptível e imortal. O dia que a gente vai por toda a eternidade, né, adorar a Deus como os filhos dele mesmo, que a gente não vai ter mais essa vida aqui que é passageira, essa vida que é temporária, mas sim toda a eternidade. Então a gente precisa ter essa esperança da volta de Jesus. E a gente precisa se apegar a essa esperança, porque aquele que prometeu é fiel, quem prometeu é verdadeiro. Como eu falei, João 14,6 diz que Jesus Cristo é a verdade. Então, se Jesus Cristo é a verdade, não há mentira nele, então o que ele promete é verdade, e por isso que a gente tem essa esperança. E ele segue no verso 24, dando essa terceira e última ordem desse texto, dizendo: pois nessa esperança... capítulo errado. 10:24 diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então aqui ele fala que a gente precisa incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, para terminar, como eu disse, só para completar essa ideia, como eu disse, o primeiro resultado do nosso relacionamento com Deus é que ele nos leva a quebrantamento, a arrependimento. Aqui no verso 24, o que a gente vê como resultado do nosso relacionamento com Deus é que o nosso relacionamento com Deus nos leva a ter relacionamento com outras pessoas. Então, a nossa conexão com Deus precisa nos conectar com outras pessoas, porque diz que nós precisamos incentivar uns aos outros em amor. Isso é um pouco similar àquilo que João diz, que ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que está vendo ali do lado, né? Então, se o nosso relacionamento com Deus não tem nos levado a crescer em relacionamento com os nossos irmãos, com outras pessoas, tem algo errado no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não nos chamou para a gente ser sozinhos, para a gente simplesmente amar Ele. Ele chamou para a gente amar Ele e amar o próximo, amar as pessoas que nos rodeiam. A igreja foi estabelecida por Jesus Cristo. Tem muita gente hoje em dia que é avesso a essa ideia de igreja por causa de tantas falhas, tantos problemas que tiveram, né, em outras igrejas, mas elas têm que ter essa consciência de que quem estabeleceu e quem ordenou isso foi Jesus Cristo. Então, se a gente não gosta dela, né,
a gente está tendo um problema com Jesus Cristo, porque então o que Jesus Cristo disse não é verdade. Então acaba causando alguns problemas, alguns conflitos de ideia. E isso é um ponto interessante, porque se o nosso relacionamento com Deus, se a gente se aproximar de Deus com essa confiança, tem que nos levar a incentivar uns aos outros ao amor, às boas obras, se o nosso relacionamento com Deus não está afetando o nosso relacionamento com as pessoas, a gente tem que parar e pensar e meditar nisso. Então, o nosso relacionamento com Deus, nossa conexão com Deus, vai nos conectar, vai nos fazer amar as pessoas. Obviamente, isso começa com os nossos irmãos em Cristo, mas se entende a toda a humanidade. Nós precisamos amá-los. E além disso, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse que ele nos dá 3 ordens, uma no versículo 22, uma no versículo 23 e uma no versículo 24. Eu não sei se vocês perceberam essas ordens, mas elas são ações que Deus fala juntamente em todo o Novo Testamento. Eu vou só citar uma mais para frente, mas essas ações a gente vê Paulo, Pedro, João falando sobre todo o Novo Testamento juntas. Ele diz no verso 22 que a gente precisa se aproximar com fé. No verso 23 ele diz que a gente precisa se apegar com esperança. E no verso 24, incentivar em amor. Fé, esperança e amor. Essas 3 ações, elas estão por todo o Novo Testamento e elas são como algo que todo cristão precisa dar ênfase. O que a gente vê muitas vezes hoje em dia na igreja é a gente dando ênfase a milagres, a sobrenatural, o que não é errado, o que não é errado você buscar essas coisas, né? Mas o que a gente vê a Bíblia ressaltando é que a gente precisa dessa ênfase, a fé, esperança em amor. Agora eu lembrei que ali está errado, mas em 1 Coríntios 13:3 tem 3:13, tem essa citação. 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, né? E ali diz que assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, 1 Coríntios 13 diz que esse capítulo fala sobre o amor, a excelência do amor, fala um pouco antes sobre os dons, mas fala como, sobretudo, vai permanecer fé, esperança e amor. E que o maior de tudo isso é o amor. Então, todo cristão precisa buscar o amor, todo cristão precisa permanecer e buscar fé, amor e esperança. A nossa fé em Deus, essa convicção dessa verdade, a nossa esperança dessa volta de Jesus, que cada vez é mais iminente, e o amor de uns aos outros, o amor a Deus. E é interessante porque isso vai durar durante toda a vida de cada cristão, pelo menos até a eternidade, né? Porque na eternidade, a gente não vai precisar mais de fé, porque a gente vai estar com Deus, a nossa fé se concretizou. A gente não vai precisar de esperança, porque a esperança se tornou real, porém o amor vai continuar, porque a gente vai amar a Deus por toda a eternidade, a gente vai amar uns aos outros, a igreja de Cristo, ali, o corpo de Cristo que vai estar reunido por toda a eternidade. E diferentemente da fé e da esperança, Deus é amor. Então o amor vai perdurar para sempre. Mas fé, esperança e amor é algo que a gente precisa buscar. A gente precisa se aproximar de Deus com fé, se apegar com esperança e incentivar uns aos outros em amor. E como a gente vai se incentivar uns aos outros em amor? Ele responde aqui mesmo em Hebreus 10, 25, que é onde termina esse texto. Ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, como que a gente incentiva uns aos outros em amor? A gente incentiva uns aos outros em amor através da comunhão com a igreja. Essa é a parte importante. Então, a palavra que ele usa ali, né, algumas Bíblias falam, não deixemos de nos reunir, né, não tem essa parte de igreja, mas a palavra no grego, ela dá essa ideia mesmo de reunir com a igreja. Ou epissinagoga, então reunir com a sinagoga, né, que acaba sendo essa mesma ideia. Então, a gente vai incentivar uns aos outros em amor, reunindo-se como igreja e encorajando uns aos outros. A gente vai encorajar uns aos outros através dos tempos de comunhão que a gente tem. A gente vai encorajar uns aos outros orando uns pelos outros. A gente vai fazer isso também ensinando uns aos outros, exortando uns aos outros em amor. E eu acho que a parte que a igreja mais negligencia hoje em dia, ou que as pessoas da igreja negligenciam, é utilizando os dons espirituais que Deus te deu,
porque a Bíblia diz lá em Efésios 4 que os nossos dons são para a edificação do corpo de Cristo, para amadurecimento da igreja, para o fortalecimento da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, por isso que Deus deu diferentes dons para diferentes pessoas, porque as pessoas vão se unir, vão utilizar esses dons, vão se complementar com esses dons e a igreja vai crescer. Não é uma pessoa que vai ter todos aqueles dons. Não que você não possa buscar ter todos eles, né? A Bíblia só não diz que você vai ter todos eles, mas a Bíblia diz que através disso a gente vai crescer e se fortalecer como igreja. Então a gente precisa ir com frequência à igreja, não porque a igreja salva, não porque a igreja traz algum benefício, tipo de uma coroa a mais que você vai ter no céu, uma casa melhor que você vai ter no céu. Não, a gente precisa ter, porque o nosso relacionamento com Deus, a nossa conexão com Deus, nos leva a ter conexão com outras pessoas. E ele diz ainda, não deixemos de nos reunir como é o costume de alguns. Porque naquela época já tinham pessoas que achavam, não, mas eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Se você falar, eu quero Jesus, mas não quero a igreja de Cristo, é tipo dizer, eu quero só ter uma cabeça, não quero ter um corpo. Uma cabeça, você vai ter a cabeça que pensa, a cabeça que faz tudo, mas o corpo, que a cabeça vai dar as ordens e vai comandar, você não tem. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a gente precisa fazer isso. Como eu já falei até, comentei rapidamente na semana passada, infelizmente hoje acaba crescendo muito o grupo de cristãos decepcionados com a igreja e que resolvem não ser parte de um corpo mais. E aí eles vão, se reúnem num grupo lá, mas qual é o problema disso? O problema é que às vezes eles fazem isso por quê? Porque a gente recebi uma disciplina, uma exortação na igreja que eu não gostei. Porque as pessoas são falhas. Porque o pastor ele é pecador. Porque as pessoas são hipócritas. Claro, tudo isso é verdade. Mas mesmo assim, Jesus já conhecia que a gente seria assim. Ele nos ordena. Ele deixa essa instituição, né, antes dele subir aos céus, né, ele fala sobre ir, batizar, ensinar uns aos outros, discipular uns aos outros. Então ele fala sobre essa importância. A gente vê a igreja primitiva se dedicando à comunhão. Se a igreja primitiva se dedicava a isso, ela é um exemplo muito maior do que qualquer grupinho que está surgindo hoje em dia, ou qualquer moda que surge hoje em dia. Então, a gente precisa se reunir como igreja, porque o nosso relacionamento com Deus tem que nos levar a se relacionar com as outras pessoas. Isso é muito importante. Então, a gente precisa se conhecer melhor e buscar conhecer melhor uns aos outros. E as igrejas muitas vezes tentam fazer isso de várias maneiras. Por exemplo, como células, grupos pequenos, grupos de discipulado. A gente aqui vai começar, como eu disse no começo, os grupos de conexão, visando que as pessoas se conectem de uma melhor maneira, conheçam de uma melhor maneira, para que elas possam crescer em comunhão. Porque o resultado de uma igreja saudável, de pessoas saudáveis na vida cristã, que tem um bom relacionamento com Deus, que cresce no relacionamento com Deus, elas precisam se relacionar com os outros, elas precisam amar uma às outras. Se o nosso relacionamento com Deus não tem nos levado a se relacionar melhor com outras pessoas, inclusive a se relacionar com a igreja, né, a servir a Deus na igreja também, como eu falei, conexão com Deus, conexão com a igreja, conexão com pessoas, são coisas diferentes, tem algo errado no nosso relacionamento com Deus. E ele fala que a gente tem que fazer ainda mais isso porque se aproxima o dia. E que dia é esse que se aproxima? O dia da volta de Jesus. E se naquela época o autor já fala dessa iminência do dia, quanto mais 2000 anos depois, que a gente está aqui, quase 2000 anos depois, está próxima a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Então a gente precisa, esse é o chamado de Deus para nós. O nosso relacionamento com Ele tem que levar ao relacionamento com outras pessoas. Se você está tendo problema em se relacionar com as pessoas, algo está errado também no seu relacionamento com Deus. Nosso relacionamento vertical nos leva a esse relacionamento horizontal. E é aqui que a gente para hoje.